pessoas que trabalharam na elaboração da resolução de 2019 era o mesmo pessoal que estava no Conselho Nacional lá em 2002. Então, a ideia de formar o professor para executar tarefas, né, para saber realizar tarefas. Só que, desta vez, de uma maneira mais precisa, é para saber executar a BNCC. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas no artigo 2 é muito claro. A formação docente pressupõe o desenvolvimento pelo licenciando das competências gerais previstas na BNCC da Educação Básica. Artigo 3º, com base nos mesmos princípios das competências gerais estabelecidas pela BNCC, é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes. Ou seja, as competências docentes devem ser alinhadas às competências da BNCC. Então, aquela ideia que tinha lá em 2015, de ter uma formação de professores, que permita a crítica, a análise das condições dos processos educacionais, que permitam intervenções, isso está ausente da resolução de 2019, porque a ênfase é formar um professor para executar a BNCC. Então, naturalmente, que é uma visão prescritiva, né, ou seja, você prescreve para as instituições de formação qual é a ênfase e reduz a formação a um caráter instrumental. Ou seja, nos nossos cursos, as nossas licenciaturas devem formar professores para executar a BNCC. Se é assim, está fora de questão, por exemplo, questionar a BNCC, que, por sinal, todos nós sabemos, é cheio de controvérsias no seu processo de elaboração e em muitas de suas características. Outra característica é que, mesmo mantendo o tempo mínimo de 3.200 horas, não há tempo mínimo. Ou seja, pode ser feito em menos de 4 anos, pode ser feito em 3 anos, pode ser feito em 2 anos e meio. Não tem tempo mínimo. Aí pense isso em cursos à distância, né, que você coloca várias atividades e atribui uma certa carga horária lá. O que não pode acontecer? A resolução menciona a integração teoria e prática, mas à luz da BNCC. Ou seja, se mobiliza a teoria com vistas a subsidiar a implementação da BNCC. Outra característica é que eles foram muito cuidadosos, né? Eles amarraram a avaliação dos cursos de licenciatura com as avaliações desses cursos, via avaliação de curso, INEP e o ENAD. Né? Então, claramente estipula-se aí que o INEP deve realizar suas avaliações alinhadas à resolução. Então, observe que fecha direitinho, né? Você tem a BNCC, aí você tem o curso de formação de professores, que formam o implementador da BNCC, e quem avalia o curso de formação inicial de professores deve seguir a resolução de 2019. Então, está tudo fechadinho. A questão da valorização da profissão docente é algo pontual e genérica, apenas em um ponto aí no artigo 6º, diferente da 2019, que tem uma seção completa sobre, detalhando políticas de valorização do magistério. Menciona a articulação, pontualmente também, entre a formação inicial e continuada, mas tem outra resolução de formação continuada. Portanto, a política foi desmembrar formação inicial e formação continuada, também desfazendo o que preconizava a resolução de 2012, que era ver esses dois momentos como um contínuo, integrados. Então, a resolução de 2019, como eu falei, ela desfaz tudo que propunha a resolução de 2015. Ela pode ser vista como uma contra-reforma. Né? Então, sintetizando isso que eu coloquei ali, ela preconiza o alinhamento à BNCC, né, via o foco nas competências, e aí tem a BNC de formação, que estipula as competências que devem ser desenvolvidas, mesmo tendo 3.200 horas, não tem tempo mínimo,
A questão da teoria e prática está articulada à BNCC, a avaliação dos cursos amarra a implementação, ou seja, força as instituições de formação a implementar o que preconiza a resolução de 2019. A valorização docente é algo vago, né? Não aponta ser uma política de valorização docente, e formação continuada é descontinuada por meio de uma outra resolução, é visto como um outro momento que não é integrado à formação inicial. Muito bem. Isso foi em 2019, a pandemia foi em março de 2020, né, que a gente explodiu em março de 2020. Então, os cursos não tiveram tempo de começar a discutir. E os formadores, os pesquisadores, com o início do ano, já com a pandemia, nem teve tempo de esboçar a reação, né? Aí, só aos poucos, que a gente começou a se acostumar com a ideia de que estávamos em uma pandemia, começou-se a esboçar reações mais claras à resolução. Claro que as entidades da área reagiram prontamente, né? Várias notas, várias manifestações contra o processo e contra o próprio texto da resolução de 2019. Então, a pandemia gerou esse atraso da discussão e da reação, né? Os cursos de 2020 não tiveram condições, né? A gente tinha outras questões, que era como continuar formando professores em plena pandemia, na modalidade remota. Começou-se a esboçar resistências, e posteriormente, em 2021, o Conselho Nacional adiou em mais um ano, né, a sua implementação, e agora adiou-se em mais um ano, né, que inicialmente o prazo era de 2 anos, e agora, com a última decisão, passou a ser 4 anos. Mas há uma forte resistência, né? Nós mesmos, que participamos do GT de formação de professores da SBEM, fizemos uma live, ainda em 2020, sobre esse tema, e a palavra de ordem é resistir, era subverter, ou seja, tudo bem, é resolução, é lei, tem força de lei, mas como isso acontece nos cursos, isso nós, formadores, podemos conduzir de uma maneira muito diferente, né? Então, a gente pensou que talvez fosse o momento de aproveitar a resolução para instituir um debate no curso das licenciaturas sobre a formação de professores e resistir e subverter por dentro das licenciaturas, né? E, obviamente, a luta política na sociedade. Então, a Amped, por exemplo, capitaneou esse movimento de resistência, né, muito, muito forte, e que foi ganhando corpo, né? Aqui é a resolução agora de agosto de 2022, que prorroga por 4 anos a partir da data de promulgação, né? Então, em relação a 2019. Então, o prazo passaria para dezembro de 2023. Né? Mas o contexto político foi mudando, e a resistência e as vozes contrárias começaram a se organizar. E, recentemente, na semana passada, teve uma sessão especial na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para discutir as diretrizes de 2019. E para essa sessão foi convidada as entidades da área, né? Eu não sei se a SBEM foi convidada, acho que não foi, mas a Amped estava presente. E o tom dessa sessão foi o pedido de revogação das normas de 2019. E aí fica a interrogação, né? Nessa nova conjuntura, que as forças conservadoras estão mais enfraquecidas, nós vamos conseguir a revogação das diretrizes de 2019? Que caminhos vamos tomar agora? Então, isso está em aberto. Essa sessão, me parece, parte da luta, né, dos diferentes interesses e forças políticas que lutam por um certo modelo de formação inicial, né? Quando a gente olha para a comissão, o grupo lá de educação da transição do novo governo, é um grupo muito heterogêneo, né, de
tem pessoas ligadas a entidades como Todos pela Educação, movimentos, perspectivas liberais da educação, mas tem representantes ligados às forças progressistas da sociedade. Então, a gente não sabe exatamente, né, como isso vai se desdobrar. A gente está em pleno processo de resistência à resolução de 2019 e que desdobramentos isso vai tomar. Então, eu penso que a gente deve ficar vigilante, né, e tomar parte nesse processo de resistência, porque se considerarmos a literatura da área de formação de professores, ou seja, os resultados de pesquisa, a resolução de 2019 é um tremendo retrocesso. Então, a gente, como somos pesquisadores, pesquisamos formação, nós queremos que os nossos resultados de pesquisa subsidiem as decisões curriculares, as decisões em termos de políticas públicas. Então, nós temos que ficar muito atentos. Então, era esse ponto que eu queria focalizar. Eu penso que a pandemia reconfigurou, né, o debate sobre a implementação das diretrizes de 2019. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Jonei. Perguntas, questionamentos, vocês podem ir colocando no chat, tá? Everton, fique à vontade. Obrigado, Renata. Obrigado, Jonei. Né? Bom dia a todos, a todas. É uma alegria, né, estar aqui, ainda que remotamente, né? A gente dizia antes, né, que como seria bom se a gente pudesse estar se reencontrando de fato, mas a própria conjuntura sanitária desse momento, né, sinaliza que acho que foi uma boa escolha, né, ainda mantermos esse EPREM remotamente e na esperança de dias melhores a partir de 1º de janeiro, né? Então, uma imensa satisfação estar aqui com o Jonei, com o Veire, que são, né, e com Renata, com, né, pessoas e profissionais que eu admiro, respeito, né, que tenho como amigos, podendo estar pensando, refletindo, né, discutindo a formação inicial de professores, no nosso caso, né, de professores que ensinam matemática ou de professores de matemática. Então, eu agradeço muito, inicialmente, a comissão organizadora, né, pelo convite, mas pela baita da responsabilidade, porque a temática da mesa dá uma vida, né, para a gente poder discutir. O Jonei já aponta aí alguns elementos que estão em aberto, e eu acho que ele sinaliza, né, como sempre, elementos essenciais que nós precisamos olhar, que a nossa prática tem mostrado alguns elementos, mas que nos faltam, de fato, estudos sistemáticos que nos permitam discutir com mais propriedade essa conjuntura que a gente vive, especialmente em relação à formação de professores, e como é que ela vem sendo impactada por tudo isso que nós estamos vivendo no campo político, sanitário, e assim por diante, né? Nós não combinamos as falas, mas eu imaginei que Jonei faria uma discussão mais ampla, né, pela própria atuação dele, e eu, pela minha atuação, vou fazer uma discussão muito mais situada, né, abarcando um dos aspectos que o Jonei trouxe em relação às diretrizes de 2019, sobre esse, né, preceito de resistência, né, e de como é que ela sinaliza retrocessos e incongruências com tudo aquilo que a gente vem discutindo, não só no Brasil, né, no que diz respeito à formação de professores. Então, né, uma fala muito, muito menor, né, mas no sentido de trazer algumas situações mais pragmáticas e algumas possibilidades mais pragmáticas também para a gente pensar, na esperança, né, de que, de fato, essa resolução seja revogada e a gente consiga implementar aquilo que está na de 2015, que muitos cursos não conseguiram, como o Jonei já bem sinalizou,
e a gente não conseguiu nem avaliar, de fato, o impacto da resolução de 2/15 na formação de professores, né? Então, a gente precisa de tempo, inclusive, para efetivar isso, que, em termos de legislação, apresenta grandes avanços, né, lá em 2015, mas que, em termos de prática, a gente tem vários estudos mostrando que ainda precisaria de muito mais tempo para a efetivação e para os avanços no que diz respeito à formação de professores. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo, né? Tá sim, Everton. Ok. Bom, então, né, como eu referi, eu vou trazer, né, uma discussão bem situada, com um exemplo, né, para a gente pensar por que que aquela questão, né, da racionalidade formativa, que o Jonei já sinalizou, ela é tão danosa e incongruente com aquilo que a gente espera da formação de professores. Bom, então, quando a gente fala da racionalidade formativa, né, o Jonei também já trouxe os dois artigos da BNC, né, formação, da 2 de 2019, que, então, prescreve esse alinhamento da formação de professores com as competências gerais previstas, né, na BNCC, com os mesmos princípios. Então, em suma, né, se estabelece que nós formamos professores para executar as competências prescritas pela BNCC. Então, uma dimensão extremamente instrumental da profissão, em que, né, aí, nesse trabalho que a Márcia e a Regina publicaram naquela edição temática da revista da SBEM de São Paulo, né, elas trazem essa discussão né, e afirmam que, ao assumir essa prescrição, então desaparece do horizonte formativo a constituição de um professor com as capacidades críticas, analíticas, reflexivas e criativas, né? Então, não existe o reconhecimento da especificidade do trabalho docente, não existe o reconhecimento, né, da praxis associada, então, a essa articulação entre teoria e prática, e não se leva em conta absolutamente nada da realidade, né, das instituições educativas e da profissão. Então, né, o Jonei já disse isso, é um retrocesso porque se associa a essa perspectiva de capacitar o professor nas componentes curriculares da BNCC, né? Então, nós temos uma racionalidade formativa que não corresponde com as dimensões da profissão docente, do conhecimento necessário e da prática correspondente, né? E aí, para problematizar isso, né, vou pegar um exemplo aí bem presente, né, e bem atual, que circulou em vários locais, né, nas redes sociais, nos grupos, sobre o resultado das eleições, né? Então, alguém fez os cálculos, né, sobre os percentuais de votos nas 5 regiões e dividiu por 5, né, fazendo uma média e questionando, então, o TSE de que os resultados das eleições estavam equivocados, né? Evidentemente que tem toda a dimensão, né, da dissociação cognitiva envolvido na forma como esses dados são olhados, são disseminados e assim por diante. E a gente poderia fazer uma discussão sobre isso aqui, porque acho que também faz parte, né, da formação de professores. Mas eu vou deixar, né, essa questão da dissonância cognitiva ali em paralelo, a gente pode conversar um pouquinho mais depois, mas para falar sobre a natureza do conhecimento que está ali em associação com as práticas na educação básica e com a formação de professores. Por quê? Porque quando a gente olha para as discussões, né, que vão questionar esse tipo de cálculo, né, de apresentação feita
nessa publicação, de maneira geral, as discussões alegam que o equívoco é que foram desconsiderados o número de eleitores ou o número de votos de cada região. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas o que sustenta essa afirmação, né? O que está por trás disso? Porque pode denotar um conhecimento muito substancial ou um conhecimento bem superficial, né? Por quê? Porque, na verdade, o que está por trás disso é um princípio de proporcionalidade, né? Nós temos uma distribuição de colégios eleitorais por região, inclusive no exterior, né? Não só residentes brasileiros, né, no país que votam, existem os brasileiros que votam no exterior. Então, nós temos a distribuição de proporcionalidade, que está lá no site do TSE, que então precisa ser aplicada, né, nesses percentuais, para que a gente, então, estabeleça de fato quais são os percentuais distribuídos regionalmente e no exterior, e aí sim chegamos nos resultados oficiais das eleições. Então, o que né, eu questionei anteriormente? Ao fazer a afirmação de que, né, o problema é que foram desconsiderados os números de votos, né, quem percebe que nesse processo foram desconsiderados, inclusive, os eleitores do exterior, né? Quem entende que esse cálculo estaria correto se houvesse o mesmo número de eleitores em todas as regiões? E aí aquela afirmação de que foram desconsiderados os números de eleitores não faria tanto sentido, né? Quem reconhece que não faz sentido o emprego de uma média aritmética numa situação como a das eleições, né? Então, é nesse sentido que, né, a natureza desse conhecimento, ela pode ser muito ampla, com fundamentos, com dimensões ampliadas, né, no que diz respeito à análise daquela situação, ou ela pode muito ser superficial, de se entender que não, foram desconsiderados o número de votos e ponto, como se eu necessariamente, né, precise disso. E aí, nesse sentido, a gente precisa pensar que tipo de prática vai favorecer essas compreensões, sejam as práticas na educação básica, ou sejam as práticas na formação de professores, pensando na educação básica. Bom, e aí, então, nós vamos pensar, se a BNCC prescreve, né, que a formação de professores deve ser alinhada às competências lá da BNCC, né, a BNC Formação estabelece esse alinhamento com a BNCC, a gente pode ir lá olhar para a BNCC, né? E aí, no que diz respeito ao conceito de média, né, nós vamos encontrar lá no 7º ano, no 8º ano, esses, né, objetos associados e as respectivas competências e habilidades, né? E aí, nessas competências, então, se estabelece lá, compreender o significado de média estatística como um indicador de tendência de uma pesquisa e calcular o seu valor. E, né, depois obter os valores das medidas de tendência central com a compreensão de seus significados. Então, né, está destacado intencionalmente aí que aparece os termos compreender e significados. No estado do Paraná, né, como a gente está falando do EPREM, achei interessante a gente olhar como que reverbera essa dimensão da BNCC no currículo, né, da rede paranaense, né, no CREP. Então, essa competência se desdobra basicamente, né, como uma reprodução, envolvendo novamente no 7º e no 8º ano a ideia de compreender e significados, né, da média, e aí envolvendo a média aritmética e a simples, né, tá como média aritmética, mas tanto a simples quanto a ponderada são médias aritméticas, então a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Então, nós estamos falando de compreender significados. E as minhas pesquisas se associam muito com a prática, né, então, o que eu fui tentar olhar? Como é que é a prática? E aí, aqui no estado do Paraná, né, Jonei, não sei até que ponto você tem conhecimento sobre as coisas que andam acontecendo aqui,
mas o Estado estabeleceu que dentro do sistema de registro, de controle dos docentes, já vem material para subsidiar suas aulas, com slides prontos, né? E eu fui olhar esse material. Infelizmente, há uma nota no material que proíbe a divulgação dele para quaisquer fins. Então, eu não pude trazer efetivamente o que está lá para a nossa discussão. Mas dá para a gente fazer uma associação com aquilo que se faz presente em vários livros didáticos. Então, né, esse material do RCO, ele traz situações muito semelhantes a essa, né? Para falar de média aritmética simples, então, alguma situação com temperatura, com notas, né? E questionando, então, como obter um valor médio, e apresenta o procedimento de cálculo, né? Somando esses valores, dividindo pela quantidade de valores, e a partir dessas situações, então, define a média aritmética simples de uma série de dados, é determinada pela soma de todos os dados, dividido pela quantidade de dados. Então, e aí vem uma série de exercícios semelhantes para se fazer esse cálculo. E aí a minha pergunta é, o que está sendo discutido de compreensão de significado de média? Em que medida esse tipo de situação auxilia a compreender e interpretar a situação disseminada como resultado das eleições? Porque veja que essa definição faz todo sentido lá, né? Então, nós temos uma questão de conhecimento a ser pensada. Agora, eu coloquei uma observação ali que, por exemplo, nesse material do RCO, tem uma discussão muito interessante sobre média móvel, considerando, inclusive, o cenário pandêmico. No entanto, a exploração é basicamente sobre o procedimento de cálculo, e não avança em termos de significado, né? Então, temos esse foco, essa abordagem essencial em procedimento de cálculo. Se a gente for falar da média aritmética ponderada, o que se acrescenta? Pesos previamente estabelecidos, geralmente como números inteiros, por vezes associados a um quantitativo que se soma 10 e assim por diante. E aí, faz-se o cálculo estabelecendo esses pesos e define a média aritmética ponderada, então, como a soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos, né? Novamente, um foco no procedimento de cálculo com um enfoque nos pesos pré-determinados. E aí, de novo, em que isso auxilia na compreensão do significado de média aritmética ponderada? Bom, então, o que a gente tem como alguns apontamentos a partir desse olhar para o RCO associado, então, a esses exemplos aí que não são do RCO, porque, né, a gente não pode trazer aqui. Que ao pensar a formação de professores, nós não podemos associar essa formação com a prática das componentes curriculares, naquele princípio instrumental, né, de tornar o professor capaz de desenvolver aquelas competências e habilidades. Por quê? Porque é um reducionismo a um saber fazer. E a matemática, e o conhecimento matemático, e o conhecimento de todas as áreas, não somente da matemática, não pode ser reduzido a um saber fazer, né? Então, o que é preciso? A problematização crítica da prática como componente curricular, conforme a gente tinha na 2 de 2015, né? É a partir dessa perspectiva de problematização crítica que o professor, o futuro professor, vai conseguir olhar, seja para as orientações curriculares, como a BNCC, ou para os próprios materiais curriculares, como os slides do RCO, como o próprio livro didático, e pensar o que significa compreender os significados de média aritmética simples, e em que esse tipo de prática que está sendo prevista aqui auxilia nesse processo, né? Por quê? Porque, por vezes, essa prática, né, ela evidencia que a compreensão sobre o significado está limitada ao procedimento de cálculo. E, né, falando da educação estatística, que é uma das áreas, né, da minha atuação, que eu gosto, para mim, quando nós falamos de procedimento de cálculo, nós não estamos falando de estatística, nós estamos falando de aritmética, né? Então, quer dizer que toda aquela discussão sobre estatística, sobre análise de dados, que a BNCC traz um avanço, se perde, porque não chega. Então,
por exemplo, né, onde está a discussão sobre a diferença substancial entre média aritmética simples e ponderada, baseada, então, na influência que cada elemento exerce no procedimento de cálculo da média, e não em pesos previamente estabelecidos. Então, isso apareceu muito forte na pesquisa da Dalva, né, de mestrado, em que ela fez uma investigação da própria prática, mas fazendo essa discussão dentro do grupo de pesquisa. E ela traz uma situação em que o procedimento de cálculo sugere que é uma média aritmética simples. Mas o que está por trás desse procedimento de cálculo mostra que o conjunto de dados exerce influências diferentes no cálculo do valor final. E, portanto, não é o procedimento de cálculo que estabelece que tipo de média está sendo empregada ali, né? E isso gerou muitas discussões e muitas reflexões, tanto pela Dalva quanto pelo grupo de pesquisa. Então, esse tipo de situação é que permite a gente pensar na formação inicial e na formação continuada, né, a natureza do conhecimento exigido na prática profissional docente, no nosso caso, do professor que ensina matemática. Por quê? Porque, embora o saber fazer ele seja necessário à compreensão, ele está longe de ser suficiente, né? Ele é preciso que a gente pense e saiba o que se faz, por que se faz, como se faz, para que se faz, quem e para quem se faz. Esses são os princípios da problematização crítica, né, do conhecimento. Então, o conhecimento necessário ao professor, ele tem que perpassar todos esses aspectos, e isso evidencia que extrapola muito o desenvolvimento das competências previstas pela BNCC, e as próprias dimensões de conhecimento. Então, essa é uma situação, né, bem específica, né, bem particular, mas para trazer uma expressão objetiva de como é que aquilo que está previsto na BNC Formação é danoso e não faz sentido a formação de professores, né? E aí, então, a partir disso, né, o que tem nos orientado um pouco muito alinhado àquilo que o Jonei falou, a partir do que a literatura da formação de professores aponta como sendo necessária a formação de professores. Então, as práticas, né, que eu venho fazendo e a gente discutindo no grupo de pesquisa e nas pesquisas desenvolvidas pelos mestrandos, pelos alunos na própria iniciação científica, no PIBID, basicamente é orientada por esses 4 aspectos, né? A constituição, então, de contextos de mediação situados geralmente em conhecimentos, né, matemáticos da profissão docente, e aí esses contextos são intencionalmente instituídos, seja na realização de tarefas, na análise de tarefas, na análise de práticas, envolvendo vídeos, casos multimídia, relatos, narrativas, e tudo isso associado a estudos teóricos correspondentes, para permitir esse processo analítico. E como que se dá esse processo analítico? Orientado, então, pelos princípios de fazer e refletir sobre o que se faz, e aqui, falando da formação inicial, um dos aspectos mais delicados é essa mudança ou essa associação desse processo reflexivo que transite desse futuro professor olhar para aquilo essencialmente sob a perspectiva de aluno e passar a olhar para aquilo sob a perspectiva de professor, né, o que algumas pesquisas vão chamar do desenvolvimento da visão profissional, né, então, associado a práticas e a análise de práticas e do contexto em que essas práticas acontecem. Esses processos, eles nunca são isolados, sempre se assume a dimensão colaborativa, então, com interpretações coletivas e colaborativas das experiências, envolvendo, inclusive, professores da educação básica, né, trazendo essa associação entre formação inicial, formação continuada, futuro professor, professor experiente, e pesquisadores, formadores de professores, né. E aí, portanto, a aprendizagem profissional, ela é assumida como os significados resultantes, né, desse processo, e que vão
evidenciar mudanças, mas essas mudanças, elas não são só na dimensão cognitiva, ou seja, não envolvem apenas conhecimentos, mas envolve a dimensão social, né, associada à prática, e essa prática não somente pensada ou admitida como um saber fazer, mas de uma maneira ampliada sobre o fazer e os significados que sustentam esse fazer desse professor ou desse futuro professor. Então, o que tem nos orientado, né, e aí, de novo, se associando à fala que Johney traz, é a ideia de resistir a essa perspectiva de capacitar o professor, né, e aí considerar os aspectos multifacetados da profissão docente, atuar na perspectiva de partir do que o professor ou o futuro professor sabe, inclusive o que ele sabe erroneamente, entre aspas, né, como base e mote para problematização e avanços no conhecimento e na prática dos professores que ensinam matemática. Então, essa é uma perspectiva mais pragmática, né, para trazer elementos para a nossa discussão sobre a formação de professores, associado, então, à BNC Formação. E ao contexto pós-pandêmico, né, que eu concordo com o Johney, ainda é pandêmico, eu não tenho desenvolvido pesquisas associadas a isso, são necessárias, né, eu tenho desenvolvido práticas, né, a formação de professores, atuo muito nos primeiros anos do curso de licenciatura, e tenho lido alguns trabalhos publicados, né, que de algum modo tangenciam isso, vamos dizer assim. E aí o que, né, a prática tem mostrado para poder abordar esse tema como foi proposto pela temática da mesa, o que ela mostra é que esse contexto tem asseverado as dificuldades dos ingressantes na licenciatura, no próprio processo de ingresso, né, e depois no processo de permanência. Porque, né, os estudos mostram que aqueles menos abastados foram os mais afetados no processo, especialmente educacional. E isso também reverbera na formação de professores, como o Johney falou, né? A gente também teve dificuldades, inclusive de efetivar essa perspectiva que eu acabei de apresentar dentro do contexto do ensino remoto, porque a dimensão social fica muito comprometida, né? E aí, pensar possibilidades e desenvolver essas práticas constitui um enorme desafio, e a gente precisa ainda avançar. Do mesmo modo, a pandemia parece ter legitimado o ensino tradicional ou expositivo como única possibilidade, seja na educação básica, seja no ensino superior, na formação de professores. Então, esse é um outro aspecto que a gente precisa pensar, porque em que medida esse tipo de ensino vai colaborar para aquele tipo de conhecimento que eu acabei de discutir anteriormente, né? E, embora nós tenhamos visto a recorrência a diferentes tecnologias para lidar com a educação nesse cenário pós-pandêmico, o que os estudos têm mostrado é que o emprego dessas diferentes tecnologias não foi acompanhado de mudanças nas práticas de ensino, né? Então, a tecnologia, ela só vem como um meio para a efetivação das práticas de ensino tradicionais positivas, e, de novo, compromete esse processo. Então, essa perspectiva, né, de formação, ela também pode colaborar para esses aspectos que a gente tenha visto na prática como questões decorrentes ou asseveradas pelo cenário pós-pandêmico. Por quê? Né, aí eu trago dois resultados de estudos que nós desenvolvemos, né, um primeiro, quando uma aluna, numa reunião coletiva que a gente fez para avaliar os processos de formação de professores, né, a partir dessa perspectiva que né, eu acabei de apresentar, e aí uma aluna diz assim, né, você ensina da maneira como aprende. Aprender de uma maneira diferente possibilita ensinar de maneira diferente. Tanto se aprende a aprender, quanto se aprende a ensinar. Então, essa é uma perspectiva, né, que denota como é que aquele processo formativo impacta no conhecimento e na prática desse futuro professor. E, por conseguinte, num trabalho agora que a gente vai apresentar no CIBEM, com o Eduardo,
foi uma decorrência do estudo de dissertação dele, que ele investiga as aprendizagens de professores quando desenvolveram práticas de ensino exploratório, inclusive no contexto do ensino remoto, aparece muito fortemente o papel da teoria. E aí, então, nós acabamos escrevendo um trabalho provocativo, né, no título ainda está, né, na prática a teoria é outra, né, para discutir isso. Será que na prática a teoria é outra? E aí, nas falas desses professores, e aí são professores experientes e professores que desenvolveram suas práticas na formação, em contextos de estágio, de projetos de extensão, projetos de pesquisa, né, o que se evidencia é que, enquanto a prática parece essencial para oferecer elementos de significação e aprofundamento, sem a teoria, essa prática mostra-se vazia, superficial ou distorcida. Deste modo, a teoria pode ser outra na prática, quando ela por si não foi bem compreendida e sustentada. Por outro lado, uma prática devidamente sustentada e refletida pode evidenciar elementos próprios para relacionar, ampliar e aprofundar a teoria. Então, esse é mais um elemento de crítica a 2 de 2019, que traz uma racionalidade prática em detrimento de teoria, né? Como se a prática fosse suficiente para formar professores nas componentes da BNCC. É evidente que essa perspectiva traz uma série de dilemas quando a gente pensa a formação de professores, os cursos de licenciatura, os projetos pedagógicos, a diversidade do colegiado e assim por diante. A própria natureza do que é o conhecimento do professor é um dos aspectos que a gente precisa de muitas discussões. E isso a gente pode conversar, né, mais adiante. Mas o que, né, eu queria trazer é essa, né, reflexão bem recortada, bem situada, sobre aquilo que, né, eu e o grupo de pesquisa vem fazendo, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de prática de formação de professores, como possibilidades de resistência criativa, subversiva, né, a 2 de 2019, na esperança de que, de fato, ela seja revogada. Muito obrigado, e a gente pode conversar, espero que surjam várias questões aí. Obrigado. Obrigada, Everton. Lembrando, quem tiver questionamento pode ir colocando no chat, né? Ao final a gente passa para todos. Veridiana, fica à vontade. Obrigada, Renata. Bom dia a todos e todas. Vou compartilhar minha tela. Eu vou tentar compartilhar no modo leitura para ver se vocês conseguem visualizar, que para mim é melhor, tá? Vou tentar. Mas ultimamente tem aparecido pequeno. Vamos ver agora essa versão aqui. Fica pequeno para vocês ou vocês conseguem visualizar? Tá bom, Viri. Para mim parece bom, Viri. Então, tá. Obrigada, para mim ficar melhor. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, né, a comissão organizadora e a comissão científica do evento, né, pelo convite. É uma satisfação muito grande, né, participar dessa mesa, partilhar esse momento, né, com colegas pesquisadores que eu tanto admiro, o Jonei e o Everton, e participar, né, do nosso evento, que é um evento, né, que a gente tem tanto carinho e tanta estima, né. Mas eu quero deixar claro, né, assim como eu deixei claro quando eu recebi o convite, né, para a Suzy Meire, eu falei, Suzy, eu penso que tem diversos outros colegas, penso não, tenho certeza, que podem trazer contribuições muito mais específicas para essa mesa, né, pois eu não desenvolvo especificamente, né, pesquisas na formação inicial de professores, né, e também, né, focalizadas e também não estão focalizadas nas diretrizes curriculares, né? Mas aí, um diálogo com a Suzy, ela falou, Veri, né? Certamente você terá algumas contribuições, né, para trazer para a mesa. Então, é nesse contexto, tá, que eu me insiro, desse local que eu falo, né? Eu vou trazer, então, algumas reflexões mais pontuais, tá? Então, que vem sendo desenvolvidas, tá, pelo nosso grupo de pesquisa. As pesquisas estão associadas ao campo conceitual da função afim, por isso eu vou, né,
trazer um pouco desses aspectos, né, um pouquinho da teoria dos campos conceituais, para poder localizar as nossas pesquisas. Estamos começando a desenvolver, temos os primeiros resultados, mas ainda muito preliminar, na formação inicial de professores, tá? E então, eu vou, né, trazer uma articulação, algumas reflexões, né, acerca das DCM, né, a partir do que a gente vem desenvolvendo. Tá? Bem, então, o nosso ponto de partida, tá? Então, eu trago alguns princípios, né, da teoria dos campos conceituais que norteiam as nossas pesquisas. Tá? Então, primeiro, né, nós partimos do princípio que a aprendizagem de um conceito, ele ocorre durante o processo escolar, a partir de uma diversidade de situações vivenciadas pelo estudante. Ou seja, compreender um conceito matemático, ele leva tempo. Ele leva tempo para ser apropriado pelo sujeito. Um sujeito, ele se desenvolve em qualquer idade, inclusive na fase adulta. E em situações profissionais, no campo profissional. Não é possível estudar um conceito isoladamente. Então, no nosso caso específico, o foco das nossas pesquisas, né, tem assumido o conceito de função afim. Então, não dá para a gente pensar no conceito de função afim estudado por si só, isoladamente. Existe uma rede de diversos outros conceitos interligados, diversas propriedades, diversos teoremas, diversas representações simbólicas, diferentes e muitas situações matemáticas, né, interligadas, que precisam ser considerados no estudo da função afim. Tá? A esse grande conjunto de elementos e ideias, Vernieu chama de campo conceitual. O nosso grupo de pesquisa, né, liderado por mim, pela Clélia, mas a gente conta com uma parceria interinstitucional também entre estudantes, né, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, do PRPGEM, da Unesparp, PGCEM, da UniOeste, e EduMatec, da UFPE. E a gente tem como foco o mapeamento do campo conceitual da função afim. Tá? É um projeto ambicioso e que certamente levará anos, e muitos anos, né, para ser desenvolvido. Mas começamos a dar os primeiros passos, né? Nossas primeiras pesquisas começaram a ser publicadas em 2019, e a gente está nesse caminho. Tá? Bem, dentre os... Foi muito interessante, porque nós iniciamos estudos com o conceito de função afim, devido ao nosso histórico, a todo o histórico do grupo envolvido, né, que não vale a pena mencionar agora, mas aí nós identificamos em Vernieu, realmente descobrimos, né, a gente ainda não tinha se alertado para o que o Vernieu chama de problemas mistos. Problemas mistos, para Vernieu, envolve operação de adição, ou sua inversa subtração, e a operação de multiplicação e a sua inversa divisão, ou a sua inversa. Né? Bem, quando a gente olha para o conceito de função afim, ele tem exatamente essa característica quando a gente olha para a sua representação algébrica. Ele tem a parte multiplicativa e também envolve a parte aditiva. Então, a gente tem mergulhado nesse contexto dos problemas mistos, tá? Porque o nosso foco são as situações, quando eu me referi a situações no sentido de tarefa, mas nossa principal atenção tem sido nas situações contextualizadas, que envolvem algum contexto, que traga, né, sentido para os sujeitos, né? E quando a gente olha, então, ok, né, para o conceito de função afim, lá no 9º ano, no ensino médio, no ensino superior, a gente já pode modelizar, né, essas situações de função afim por meio da sua parte algébrica, ou envolvendo gráficos e tudo mais. Mas a gente também vem identificando, tá, vem mostrando nas nossas pesquisas que ideias de função afim, ou seja, os problemas mistos, eles podem ser desenvolvidos desde os anos iniciais. A gente já tem observado isso, mostrado isso, a partir de livros didáticos, também com experiências em sala de aula. Inclusive, eu tenho uma estudante de mestrado, que é pedagoga, e ela está desenvolvendo uma pesquisa com alunos do 2º ano do ensino fundamental.
tá? Mostrando que ideias de função afim, problemas mistos, podem ser desenvolvidas desde o segundo ano, mas são ideias, tá? Eu também não vou entrar nessa particularidade, obviamente não entra essas representações, tá? Bem, nosso foco, então, um dos nossos focos, né? A gente defende que, para a compreensão de um conceito, o estudante precisa experienciar, vivenciar diferentes situações matemáticas. E a gente tem toda uma análise, né, à luz da teoria dos campos conceituais, para mostrar por que é que uma situação é diferente da outra. Tá? Nós temos os esquemas sagitais de Vergniaud, nesse caso bem específico de função afim, que envolve dois campos conceituais que o Vergniaud estudou muito bem, que são os campos aditivos e multiplicativos. Então, ele já tem essa estrutura e a gente está imbricando esses campos conceituais aditivos e multiplicativos para mostrar que a função afim está ali, mas também escapa um pouco, porque tem vários outros aspectos que escapam, né, do campo aditivo multiplicativo. Bem, nossas análises vêm mostrando que os livros didáticos não diversificam, ou muito pouco diversificam essas situações ao longo da educação básica. E agora a gente tem começado os nossos estudos, né, como estudante de doutorado, que está desenvolvendo os estudos focados em curso de licenciatura de matemática, né? Então, como estão a diversidade de situações de função afim nas obras adotadas em curso de licenciatura em matemática? E é por esse caminho agora que eu vou entrar, né? Mergulhando, então, apresentando alguns resultados, como eu disse, bem preliminares ainda, porque as pesquisas estão em desenvolvimento, tá? Nos cursos de licenciatura em matemática. Bem, então, a Alcione, que é minha orientanda de doutorado, em parceria com a orientadora, o professor Sadou Almolu, ela fez um estudo, né? Então, ela observou que no estado do Paraná, nós temos 21 cursos de licenciatura em instituições públicas, estaduais e federais, tá? Aí ela conseguiu a partir dos projetos políticos pedagógicos desse curso, ela observou que tem 23 disciplinas no primeiro ano, porque o foco dela é o estudo, envolve estudantes do primeiro ano do curso de matemática. Então, ela observou que tem 23 disciplinas nessas emendas que explicitam o termo função afim. Olhando para as referências dessas disciplinas, ela observou que tem 47 obras mencionadas nessas emendas, tá? Essas são as obras mais adotadas, tá? Fiz um recorte, né? Então, em primeiro e segundo lugar aparecem essas obras. Em primeiro lugar, a obra do Gelson Iese e Carlos Murakami, que aparece 10 vezes nessas emendas. Não garante que essas obras estão sendo utilizadas na educação, lá no curso de matemática, não é isso, mas elas são mencionadas, todas essas são mencionadas nas emendas. Bem, a Alcione, então, fez um olhar, ela está fazendo essa análise, tá, do que essas obras apresentam de função afim. Bem, se a gente olhar, então, o nosso foco, né, principal tem sido as situações, problemas contextualizados, né? Então, na obra do Gelson e Carlos Murakami, nós temos 9 situações contextualizadas, envolvendo função linear e afim, né, porque a linear também entra, quando B igual a 0. No Leitoldi, no Ávila e no Guidorizi não existem situações contextualizadas, né? Quando a gente olha para a representação gráfica e numérica ou algébrica, né, envolvendo função afim, então a gente tem um número que aparentemente é expressivo, que não diz muita coisa, né, obviamente, para a obra, né, do Iese e Murakami, tá? E as outras obras, muito pouco ou quase nada, mesmo em representações algébricas, né, ou mesmo gráfica, tá? E por que eu falo também, então, o Iese e o Murakami tem um quantitativo alto, né, de função afim, mas é do tipo assim, construa o gráfico, aí tem um monte de itens para construir o gráfico da função afim, tá? Calcule a função no ponto tal. Então, são situações que nós observamos, né, nessa obra, que tem mais aparecido nos cursos de licenciatura, né? É uma obra muito tradicional,
ela traz, em geral, tá? Definição, exemplo, exercício para resolver, tudo muito técnico, tá? As situações são, em sua maioria, do tipo, resolva, calcule, construa o gráfico. Ou seja, essas obras, elas pouco, quase nada, favorecem, né, a formação inicial do professor de matemática. E aí eu vou adiantar um pouquinho, né, e atualmente eu tenho ministrado a disciplina de funções no primeiro ano do curso de matemática, aqui está a matriz, na verdade, as disciplinas, né, do primeiro ano do nosso curso, tá? No segundo semestre, nós temos a disciplina de funções, e eu estou ministrando esse ano, ministrei o ano passado também, é a terceira vez que essa disciplina está sendo ofertada no nosso curso. Terceira ou quarta, Luciano me corrige. Enfim, mas é a segunda vez que eu ministro essa disciplina. Bem, quando eu entrei pela primeira vez agora no segundo semestre, na sala, eu pedi que os alunos resolvessem 3 situações muito simples, tá? Não é esse tipo de situação que a gente costuma trabalhar, não é isso, mas são realmente situações, ó, uma delas lá do IESE Murakami, bem simples, para ver o que esses alunos manifestavam de resoluções e de estratégias de resoluções, tá? Resolveram essas tarefas, então, 11 estudantes do ano letivo do ano passado, tá, de 2021, na primeira aula do curso, e 15 estudantes nesse ano agora de 2022, tá? Todos meus alunos, e eu fiz, né, eu solicitei que eles resolvessem essa situação na primeira aula. O que nós temos? 20 resoluções incorretas, das 26, 3 resoluções em branco, 3 resoluções inadequadas. O que nos chama atenção, e isso, a teoria dos campos conceituais, nos dá força, tá? Nos dá esse olhar, né? A gente coloca o óculos da teoria da TCC e a gente busca analisar o que esses estudantes nos traz de implícito em suas resoluções. E a gente busca dar muita atenção ao erro do estudante. A gente entende erro como conhecimento. Então, conhecimento que o estudante carrega para si, né? E que nós precisamos dar respaldo por meio de situações, né? De experiências, né? Para eles vivenciarem e poder, se possível, reconhecerem seus próprios erros. Para a gente, isso é o auge da aprendizagem. Então, o que nos chamou a atenção? Que das 20 resoluções incorretas, 17 resolvem aquela situação, que é uma situação de função afim, né, do tipo f de x igual a x mais d, né, eles resolvem por proporção simples, regra de 3. O que é incorreto. Para aquela situação apresentada. Isso também já foi identificado, né, numa pesquisa, numa tese de doutorado desenvolvida na França, tá? Esse tipo de resolução, ele é muito presente, tá? E o que nós fazemos, nós buscamos, então, interpretar implicitamente, tá? Para dar andamento às nossas pesquisas, né, e divulgar, né, esses conhecimentos implícitos, né, dos alunos. A gente busca modelar o que o Vernier chama de teorema em ação falso, né? Falso porque é falso do ponto de vista científico. Então, o que esse aluno nos diz implicitamente, tá? Ele considera que se o gráfico da função é uma reta, então, quaisquer 2 pontos do gráfico que ele pega, essa proporção é válida, o que não é verdadeiro. A partir disso, então, uma outra situação, vou passar aqui rapidamente, né? Muito simples também para os alunos construírem gráficos, e aí aparecem gráficos de coluna. Esse ponto, né, olha lá, eles marcam o ponto 0 e 16 na origem, tá? Então, é uma necessidade do gráfico iniciar pela origem, então, eles fazem essa articulação, isso aparece muitas vezes. Então, a esses erros, que são muito frequentes, nós damos muita atenção, tá? Para tentar lançar situações que esses estudantes possam reconhecer seus próprios erros, lançar discussões e problematizações a partir desses erros. E o que nós temos observado, então, né? Esses erros aconteciam antes? Sim, provavelmente.
Mas na pandemia e pós-pandemia, a gente vê isso, observa, né, que isso está se intensificando. Tá? E isso, em próprio diálogo com os alunos, né, a gente pode observar, devido às aulas, quase 2 anos, né, de estudos online, né. Bem, a partir desses erros, né, e da importância do desenvolvimento de pesquisas, né, focalizadas, né, na educação matemática, o Vergniaud, em entrevista à Nova Escola, né, menciona que todos perdem quando a pesquisa não é colocada em prática. E que somente conhecendo a forma como os alunos aprendem, é possível ensinar. Nós precisamos dar atenção ao erro. E se o professor vê o aluno errar sem entender o percurso, né, dificilmente o trabalho vai funcionar. Né? E como nós podemos, né, lidar com essas situações? Então, isso o próprio Vergniaud lança esse questionamento na sua entrevista. Tá? Então, propondo situações desestabilizadoras que permitam os alunos refletir, dialogar, acionar e desenvolver diferentes esquemas, errar, reconhecer seu próprio erro. Né? Bem, então, aqui eu tenho algumas pesquisas, eu não vou entrar em detalhes, né, o tempo está avançando, mas nós temos algumas pesquisas, então, que estão sendo desenvolvidas, né, a pesquisa da Alcione e do Leonardo. A da Alcione, especificamente, ela vai trabalhar com estudantes do 1º ano, né, na disciplina de funções, e o Leonardo na disciplina de didática da matemática, lá no 3º ano. Então, partindo desses erros dos alunos, né, dessa perspectiva da teoria dos campos conceituais, a gente vem propondo, então, nessas 2 pesquisas, né, sequências didáticas, né, que levem os alunos a reconhecer seus próprios erros e também que essas situações possam servir, né, para as futuras práticas desses professores, né? Inclusive, a pesquisa do Leonardo, ele busca que os estudantes articulem, assim como Vergniaud sugere, as formas operatória e predicativa do conhecimento, ou seja, o saber fazer e o saber falar sobre aquilo que você faz. Bem, e as DCN, né? Então, o próprio Janet, o Everton, né, já trouxe esses artigos, né, das DCN, tá? O que a gente observa, então, a partir do documento, parece que é um treinamento, né, para o professor, né, partindo da BNCC, né, que esses professores também desenvolvam, então, competências, né, correspondentes à BNCC para atender, né, entre aspas, né, em sua prática docente, as habilidades, competências, né, estabelecidas pela BNCC. Bem, isso entendemos como uma redução, né, dessa formação inicial do professor. Parece uma intenção de padronizar todos os cursos, todas as formações, né, como se todos os corpos docentes, né, fossem os mesmos, as realidades culturais, regionais, as especificidades de cada região, de cada curso fossem as mesmas. Né? E, para além disso, né, deixa de considerar os aspectos essenciais, né, da formação de professor, reduzindo-se à técnica. Né? Então, aqui eu trago uma reflexão da Márcia Cirino e da Regina Grando, né? No caso da formação inicial de professores que ensinam matemática, ao reduzir a formação ao desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC, corre-se o risco de perder a essência e os fundamentos matemáticos necessários para o ensino, que permitam ao professor justificar procedimentos, conhecer outros procedimentos produzidos em diferentes ambientes culturais, em momentos históricos diferenciados. Né? E aí parece que desconsidera-se as nossas pesquisas, né, as diferentes reflexões que a gente vem fazendo e mostrando, né, como necessárias, né, para auxiliar nesse processo de formação desses professores. O que a gente vem observando também, né, nesse período de pandemia, pós-pandemia, são maiores dificuldades conceituais dos alunos. Né? Várias
dificuldades e problemas, né, relacionados à saúde mental dos estudantes e também de professores, né, a questão socioemocional e uma maior evasão por parte dos estudantes. E aqui eu vou falar bem especificamente dos nossos estudantes do curso de matemática, né? Então, em 2022, apenas 20 das 40 vagas foram ocupadas pelos nossos calouros. Isso nunca tinha acontecido antes, tá? Parece que a pandemia está talvez desmotivando, mas também, como o próprio Jonei mencionou, os estudantes estão migrando com mais facilidade ainda para instituições particulares e à distância. Algo bem preocupante para o nosso curso. No segundo ano, nós estamos apenas com 6 alunos frequentando as disciplinas. Isso é muito triste, é muito preocupante, né? E a desistência aconteceu muito no ano passado, durante a pandemia, né? E a maioria deles desistiram e não retornaram para o curso, né? Tem outros matriculados, mas frequentando são esses, né? Bem, e como eu mencionei, né, as especificidades de cada curso, de cada região, de cada corpo docente também escapam quando a gente olha para as DCN. Bem, agora só para finalizar, né, então, assim, a gente defende, né, e aí com base em outros autores também, né, que o futuro professor possa conhecer e discutir como os conceitos e as ideias atuais se desenvolveram, sua epistemologia, sua história, sua linguagem, a semiose, assim como as implicações desses conceitos e ideias para a dimensão político-pedagógica no desenvolvimento das pessoas e da cultura humana. A gente espera e defende que os resultados das nossas pesquisas em educação matemática possam ser incorporadas à formação inicial de professores. E que diferentes projetos de extensão sejam desenvolvidos em parcerias com escolas e a articulação entre formação inicial e continuada esteja sempre presente na formação desses professores. Esperamos também, né, que os futuros professores experienciem diferentes situações, aliando teoria e prática, conhecimento matemático e pedagógico, e que possam efetivamente contribuir para a sua formação docente, né? E esses aspectos a gente percebe que eles escapam, né, eles não estão presentes nas novas diretrizes curriculares para a formação inicial de professores. Então, aqui eu agradeço e paro por aqui. Nós que agradecemos, Veridiana, e acho que essa preocupação dos poucos alunos é meio geral aqui, acho que em todas as licenciaturas, né? Mas penso que especificamente no Paraná, porque a gente tem a LGU, né? E uma das coisas, até para contextualizar o Jonei e outros colegas que são de outros estados, uma das coisas é fechar o curso, se ele continuar com um baixo número de alunos, e transformar esse curso em um curso em AD. Então, a gente também tem toda essa carga, essa pressão em cima dos docentes, né, e das universidades, para piorar ainda mais a situação, né, só para não perder a oportunidade de falar, que é esse tipo de coisa que foi eleito com 70% no primeiro turno, né, e que nos preocupa bastante, porque vem com toda a força essa LGU. Mas acho importante registrar isso. Bom, a gente teve, se alguém mais quiser fazer questionamento, pode ir colocando no chat, né? E a gente, sim, o Luciano colocando até a privatização das escolas públicas também, né? Das escolas básicas. A gente teve alguns questionamentos que foram mais no geral, eu vou colocar, e aí quem se sentir à vontade. A Beatriz coloca assim: sou recém-formada pela Universidade Federal do Paraná e acabei fazendo em torno de 40% do curso de forma remota. Vocês acreditam que a formação de professores foi eficaz ao longo desse tempo em ensino remoto? Sinto que, principalmente nas disciplinas de educação, houve uma falta que a interação presencial supria. Fique à vontade, quem quiser comentar um pouco. Eu posso só comentar, porque eu acho que Everton tocou no que seria a resposta. É que o uso das tecnologias digitais e plataformas, ela não só reproduziu o modelo tradicional de um falando para muitos, mas ela aguçou, ela piorou muito mais.
o que a gente tinha numa aula tradicional em componentes na licenciatura, que tinha possibilidades de interação, com as plataformas, isso ficou piorado. Os alunos, primeiro que a plataformização permite o multitasking, né? A pessoa está na aula e está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Não sei se vocês tinham essa experiência dos alunos estarem tudo com as câmeras desligadas, às vezes ouvia barulho de prato. Eu já tive até aluno que começou a falar assim, estou fazendo um bolo. Aí no final da aula terminava o bolo. Então, você não tem atenção. A atenção, ela está, mesmo no meio tradicional, de um falando para muitos, a atenção, ela está fragmentada. Né? Então, tem uma outra qualidade no sentido de característica, de como ocorre a comunicação pedagógica, como aconteceu no modelo, na modalidade remota. Né? E eu, pela minha experiência agora no presencial, né, não tenho pesquisa sobre isso, mas pela experiência, eu vejo os efeitos e como os alunos agora participam das aulas presenciais. Jonei, eu concordo com tudo que você falou, e eu vou acrescentar, só que assim, uma coisa que eu não sei se você está vivenciando aí, mas o que eu percebi aqui é que, pelo menos para a turma desse ano, não sei, não tem investigação, né, mas assim, eu percebi que a turma presencial parece que veio com um pouco mais de aderência. Eles têm, a Veire apresentou, né, os dados, a turma do segundo ano a gente está com um grande problema, mas a turma do primeiro, embora tenham ingressado somente 20, nós temos quase todos mantendo no curso, né, isso é difícil você manter os ingressantes ali no primeiro ano e tudo mais. E eles têm esse compromisso social de coletividade funcionando muito bem, diferente do que a gente vivenciava anteriormente, que parece que o princípio da individualidade preponderava, especialmente nos primeiros anos, quando eles chegam ali na licenciatura, e isso vai se construindo ao longo do curso. Eu, pelo menos, ao trabalhar esse ano, eu senti que eles chegaram, talvez por essa necessidade, né, da socialização, das dificuldades impostas pelo distanciamento, com essa coletividade mais presente. Agora, falando um pouco sobre a questão da Beatriz, e aí vou tomar a liberdade de associar com a questão que o Luciano coloca sobre, né, a frase de ensinar como aprendemos, como fica na época da pandemia, é evidente que a frase ensinar como aprendemos fica muito comprometida, né, com a pandemia, e acho que é isso que a questão da Beatriz traz, né, porque de algum modo ela pergunta e ela respondeu, né, ela vivenciou isso e sente essa dificuldade. E aí, Beatriz, o que eu, né, posso dizer associado com a discussão que a gente vem fazendo daí a importância da articulação entre formação inicial e formação continuada, né, porque se você, por exemplo, está percebendo essa deficiência do processo de formação inicial decorrente de toda essa conjuntura, esse é um dos elementos que se deve buscar, né, nessa questão da formação continuada e a constituição de grupos de pesquisa, de grupos de estudo, né, envolvendo professores, futuros professores, trazendo as diferentes impressões, percepções, conhecimentos, experiências, né, práticas, pode auxiliar, né, nesse processo e de a gente conseguir vislumbrar outras possibilidades diferentes daquelas que nós vivenciamos, que, como o Jonei bem disse, foram, né, além de se reproduzir, de se legitimar essas práticas, né, de discursos expositivos, né, de um falando para muitos, asseverou porque esses muitos pouco se sabia sobre o que estava acontecendo com esses muitos, né? Então, você tem ali uma dispersão enorme, e os próprios processos de, né, quando a gente gosta de trabalhar em pequenos grupos e depois trazer para o grande grupo, nesses processos de socialização, de investigação, de, né, reflexão individual, coletiva e articulação, ficaram muito difíceis dentro desse contexto, né, de ensino remoto, mediado por ambientes, né, que muitas vezes a gente, né, como professores, como formadores,
também não tinha grandes conhecimentos sobre como gerir tudo isso. Fomos aprendendo ao longo, né, das próprias práticas. Então, respondendo as duas questões, ficou comprometido? Eu sinto que sim, né? E aí, daí, a gente tem uma responsabilidade ainda maior em trazer esses processos, né, de formação, na formação inicial, que a gente está sentindo as consequências desses 2 anos, seja no ingresso, seja na permanência, seja na conclusão, né? E os processos de formação continuada que também deem conta de problematizar essas questões que afetaram, né, a todos, e o contexto educacional como um todo. Certo, tem mais 2 questões, essa que o Everton também Só, disse. Pode falar. só complementar, então, sobre a primeira. Não sei se vocês têm experienciado isso, mas me parece que a pandemia, ela rompeu o tecido social. Que agora, no retorno às atividades presenciais, a UFBA, ela está muito mais esvaziada. Então, as pessoas vêm para as aulas, né, mas elas não ficam na universidade. Elas vêm para as aulas, nós, docentes, vamos fazer reuniões, nós não ficamos na universidade. Muitos docentes, eles estão desobedecendo a resolução da universidade de que as aulas devem ser presenciais e estão conduzindo aulas remotas e presenciais, híbrido. Os alunos só pedem que sejam conduzidas aulas remotas. Então, me parece que é um efeito do rompimento do tecido social, somente em decorrência dos primeiros meses mais agudos da pandemia, que está difícil a gente se agregar de novo. Né? Então, a formação, isso gera um efeito tremendo de como está acontecendo a formação, porque o aluno, nosso curso, a gente tem o curso diurno e tem o noturno, o diurno, pelo menos, ele geralmente passava o dia todo na universidade, ou passava grande parte. Eles agora vêm de maneira fragmentada, cumprir atividades e voltam. E os docentes, a mesma coisa. Exato. Bom, aí o Luciano coloca assim, professor Jonei, sabemos que o capital financeiro que propôs a 02 de 2019 também está nesse governo eleito, Lula. Porém, como na sua fala fica bem clara os danos que essa resolução causa na formação de professores de todas as áreas. Pelo conhecimento específico do nosso estado, Paraná, alguns cursos de matemática já se adaptaram a 02 de 2022, nos seus PPCs. Porém, os cursos de pedagogia estão resistentes a esta resolução. Pensando neste contexto, professor Jonei, e com toda a sua leitura deste contexto, qual é a possibilidade de revogação ou revogação parcial? A pergunta é difícil, né, Luciano? Eu vou dar, porque eu não sou especialista em política. Essa é uma pergunta de política, né? Mas se a gente olha para a ultradireita, nos forçou a nos afastar da esquerda, né? Que criou uma relação de força na sociedade brasileira que nos moveu não só para o centro, mas em direção à direita, para demarcar em relação à ultradireita, ao neofascismo. Quando a gente olha o grupo de trabalho de educação do governo de transição, está lá a Neca Setúbal, né, que dirige uma organização social voltada para a educação, filha herdeira do Banco Itaú, do dono do Banco Itaú. Está o Todos pela Educação, que é uma organização com visão liberal. Está a diretora do Banco Mundial. Está o Alexandre Schneider, que foi secretário de Kassab e Dória em São Paulo. Então, como você está falando, são aquelas pessoas que trabalharam para a resolução de 2019. Por outro lado, lá está a Andifes também, está o ex-reitor aqui da Federal do Recôncavo Baiano, está o Daniel Cara, professor da USP. Então, o Haddad, né, que parece que foi quem montou esse grupo, ele fez reproduzir no grupo de transição a coalizão política do novo governo. Com a eleição, a coalizão política ela tá aumentando, né? Ela está indo mais à direita. Então, isso vai puxar o governo mais à direita. Então, eu acho que nós temos que, né, política é relação de força.
nós temos que trabalhar pela resistência, pela revogação, mas, para ser sincero, eu não sou otimista sobre a viabilidade da revogação. Eu acho que a correlação de forças não vai permitir que a revogação vingue. Mas isso não inviabiliza que nós tensionemos o tempo todo, né? Posso só falar uma coisinha? Claro. Mas vai acabar com os cursos de pedagogia. A pedagogia, junto com a Amped, os documentos que a gente lê, eu acho que pode revogar parcialmente, é uma opinião, né? Mas, principalmente a pedagogia, ela vai sofrer, assim, extremamente. Mas eu vou lutar até o fim para revogar. Eu mando e-mail todo dia para a Glaze, eu mando e-mail todo dia para o cara do PT aqui, eu quero saber quem que vai estar no MEC, todo dia estou lutando também para revogar. Não estou a fim de encarar e escrever esse PPC agora que nós terminamos de adaptar a 02 2015. O Everton, a Veridiana, a Poli, são provas agora, desde 2015, lutando em cima desse PPC, para escrever, olha, imagina, fazer tudo assim, rasgar e começar do zero. Então eu vou lutar, mas eu também... É bem isso, Jonei, estou com você. Não acredito não, mas vou lutar. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Aí tem no chat também elogios, agradecendo a mesa, parabenizando pelas falas da Veri, do Everton, do Jonei. Não, então a gente passou um pouquinho, mas estamos no limite. Mais uma vez, em nome da comissão organizadora, agradecer a Veridiana, ao Everton, ao Jonei, a todos os presentes nessa mesa. Acho que o tema é bastante propício, né? E tem muita coisa ainda para se discutir. Então, foram 3 excelentes falas. Muito obrigada por vocês terem aceitado e terem estado aqui conosco. Tá bom? A tarde comum continua, as comunicações. Eu queria só pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro da mesa nas memórias do evento. Facilitar a vida dos historiadores da educação matemática, né? Exato, exato. Aí os monitores puderem ajudar também, tirando print. Certo? Obrigada, pessoal. Bom almoço para todos, nos encontramos à tarde. Obrigado. Jonei, Everton, Veri, obrigada. Renata, obrigadão. Beijão. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau.